Peraí que eu sempre faço um teste de som, porque eu ainda não tô craque nesse negócio de podcast, peraí. Você já parou pra pensar que os nãos podem deixar tudo mais legal? Oi, eu sou a Luana e bem-vindas a mais um episódio do meu podcast Dear Brand. E mais um dia eu com meu café gelado, vou sempre repetir a receita pra vocês. Vocês podem ir em qualquer cafeteria. Não, acho que não dá pra ser qualquer cafeteria. Essa daqui eu amo. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Essa cafeteria aqui chama Mainit, eu amo. E aí eu peço café, leite de aveia e muita canela. No episódio de hoje eu queria falar com vocês sobre que quanto mais a gente consegue falar não, seja em posicionamento de marca, seja em estratégias, seja em oportunidades, sejam em coisas que aparecem pra gente topar e seja na vida pessoal, mais coerente a gente fica com aquilo que faz sentido pra gente. Bom, esse aqui é o segundo episódio de podcast que eu tô tentando fazer. Eu ainda não sei se vai pra frente, como que vai ser. Um projeto que eu queria muito que acontecesse, pra dar uma contextualizada. Eu sou a Luana, tenho 23 anos, tenho uma marca de roupas que é a Las, que é 100% nativa digital, assim, então ela é totalmente online, a marca. Eu queria muito usar o podcast pra falar sobre marketing, tendências, estratégias, mas um pouco também sobre o lado humano que rola por trás de tudo isso. O que rola na cabeça de quem cria todas essas ideias, como que a gente chega nessas conclusões. E hoje eu queria muito aproveitar pra falar com vocês sobre um tema que eu venho pensando muito. O quanto a gente recebe muita informação o tempo todo, mas isso pra mim é uma coisa até meio clichê. Eu acho que todo mundo fala o tempo todo disso, né? Então assim, todo mundo recebe muita informação, o consumidor recebe muita informação, a gente como marca recebe muita informação, a gente como ser humano recebe muita informação. E esses dias eu fui participar de uma palestra que eu fiquei muito feliz, inclusive, no Mackenzie, que é uma faculdade de São Paulo. E aí uma das perguntas fez no começo eu ficar meio travada, assim, e depois veio algumas coisas na minha cabeça e eu soltei uma frase que na hora eu falei, como que eu consegui soltar essa frase do nada? Ficou parecendo chique, sabe, elaborado. E foi uma coisa que eu fiquei pensando muito depois. Me perguntaram assim, Lu, como você faz com esse tanto de tendência que surge a todo momento, tanta novidade, tanta trend, tanta coisa pra acompanhar, né, assim, no mundo da moda e no mundo de mercado, no mundo de varejo, enfim, pra quem tá tentando fazer alguma coisa pra frente sem perder a essência da Lá, sendo que esse ano a marca fez 5 anos. E aí, eu não sei como eu tirei isso da minha mente naquele momento, eu juro, que eu tenho a mania de quando eu vou em entrevista, essas coisas, eu não leio as perguntas antes, eu sinto que isso vai me deixar ansiosa, e aí eu começo a ver que eu não sei o que eu vou falar, então eu não leio, eu descubro na hora e dou um jeito. E aí eu não sei como que isso sai da minha boca, mas é exatamente assim. Os nãos que a gente fala constroem exatamente cada vez mais quem é a Las. E aí eu fiquei, meu Deus, quando é que eu pensei nisso, eu não sei, mas eu amei. E aí eu queria muito hoje falar com vocês sobre isso. Então, trazendo um pouco de história, a Las começou, eu tô aqui inclusive olhando pra minha casa, a Las começou há 5 anos atrás, do zero. Eu falo isso que começou do zero porque hoje em dia existem vários modelos de negócio, né? Então tem os modelos de negócio que começam com um business plan, tem modelos de negócio que começam já com uma estrutura pronta, todo um planejamento de comunicação, e esse não foi o nosso caso, e tanto é que é por isso que a gente já passou por várias mudanças ao longo do acontecimento da marca, seja mudanças de estratégia, sejam mudanças de posicionamento, mas o mais legal é que muitas das consumidoras e das pessoas que acompanham nunca perceberam essas mudanças, porque sempre foram muito sutis, de forma que pra quem tá vendo de longe, o posicionamento central, a essência central da marca sempre teve ali. Hoje eu tava inclusive falando com uma prima minha, que ela é influenciadora agora. A gente é muito próximas e às vezes eu tô do lado como marca, né? Então, pensando como que esse mundo funciona. E hoje falando com ela, eu senti que eu tava do lado ali da influenciadora, no caso ela, vendo também como que é esse mundo pra quem tá divulgando sobre as marcas, pra quem tá fazendo propaganda sobre, enfim, o que tem que ser mostrado, publicidades. Peraí, pausa pro café. E eu cheguei à conclusão, conversando com ela, porque a minha conversa com ela basicamente era uma proposta que ela recebeu e a gente chegou à conclusão juntas de que, apesar de ser uma proposta muito bacana financeiramente, uma proposta legal, que ela não ia aceitar por questão de posicionamento, por questão do que as pessoas iriam pensar dela. E quando eu falo as pessoas iriam pensar dela, isso às vezes cai pra um lado pessoal meio tóxico, né? Assim, nossa, eu vou deixar de fazer alguma coisa pelo que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu, racionalmente, acredito que quando a gente tá falando de uma construção de carreira na internet, de uma construção de posicionamento de marca, o que as pessoas vão pensar de você é a coisa mais importante, né? Até porque isso não diz sobre o que a gente é como pessoa, sim, que ela, o seu perfil ali, da sua marca, né, de você como influencer ali nas redes sociais. E daí, depois que eu saí dessa conversa com ela, eu pensei do que eu falei na palestra outro dia, e fiquei pensando, isso é muito verdade. Nem sempre isso é tão claro para as pessoas o quanto é importante a gente falar os nãos, porque eles definem, na verdade, para o que a gente tá falando sim, de uma forma mais clara, para quem acompanha a gente de fora. Para associar com essa minha linha de raciocínio
raciocínio sobre os nãos, eu queria juntar com uma outra linha de raciocínio, que na minha cabeça faz muito sentido, que é, hoje em dia, no mundo de muita informação, quanto mais algo é claro e nítido, e sem você ter que criar labirintos para no fim você chegar à conclusão que você estava pensando sobre aquilo, mais claro fica o que você é. Então vou trazer alguns exemplos na prática. Para quem não conhece a Las é uma marca de roupas básicas, atemporais e femininas, e é uma marca que, apesar de entrar pontualmente em tendências, quando você pergunta o que a Las é para quem consome, nunca que elas vão falar coisas que a gente não é. Então, assim, em nenhum momento a gente nunca teve uma consumidora falando, aquela marca lá de roupa colorida. Ninguém nunca pensou isso sobre a gente. Aquela marca lá que vende roupas cheias de miçangas, de bordados. Ninguém nunca pensou isso sobre a gente. Aquela marca que vende roupas de balé. Ninguém nunca pensou isso sobre a gente. E para que ninguém pense o que a gente não é, a gente tem que deixar muito claro que a gente não é isso que a gente não é. Nossa, ficou muito engraçada essa parte do meu raciocínio. Mas vê se deu pra entender. Então, eu sinto que muitas vezes as marcas, as empresas e todo mundo, quando quer criar um posicionamento, quer criar uma estratégia de marca, fica muito focado em mostrar o tempo todo o que você é. Então, por exemplo, eu contei essa leve introdução sobre a Las e é como se eu tivesse que ficar o tempo todo assim: oi, a gente é uma marca de roupas básicas. Oi, a gente é uma marca de roupas básicas. Oi, a gente é uma marca de roupas básicas. E eu acho que o mais importante hoje é você saber dizer: oi, eu não sou uma marca de roupa de balé. Oi, eu não sou uma marca de roupas coloridas. Isso facilita muito a ficar mais claro para as pessoas o que de fato você é. Esse é o raciocínio que não sai da minha cabeça nesses últimos dias. Enfim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu também não deixei isso preparado, tá, pra falar no episódio, mas eu pensei, por que eu não conto alguns exemplos de situações em que a gente ter falado nãos pra algumas situações foi extremamente importante pra marca. Só que antes, eu queria contar também um pouco sobre os nãos da minha vida pessoal, porque vocês estão construindo esse podcast junto comigo, tá? Então, eu queria que vocês comentassem, nossa, ficou muito legal você misturar o humano, assim, com falar sobre as estratégias da mesma forma que vocês podem falar. Lu, fiquei muito perdida, não tô entendendo nada com nada. Mas o que eu ia falar, esse insight, pra eu ter tido esse insight tão assim, enquanto eu tava no Mackenzie falando, pra eu ter acordado e pensado, nossa, eu ainda quero falar sobre isso no podcast, quero que o segundo episódio seja o tema. Até joguei assim no chat, quero falar sobre que os nãos deixam tudo mais legal. Eu tive que vivenciar isso um pouco também na minha vida pessoal, pra entender isso de forma mais clara. Porque estrategicamente, às vezes a gente acha que o ponto disso tudo é que eu acredito que você tem que ser muito claro no que você quer e pronto, acabou. Mas quando eu comecei a viver um pouco disso na minha vida pessoal, e aí não estrategicamente pensando que eu quero provar algo para as pessoas que eu sou ou não, mas aí acaba partindo para um outro mundo, que é quando na sua vida pessoal você mostra muitos nãos sobre o que não faz sentido pra você, fica muito mais claro para as pessoas ao seu redor o que eu sou, quem vocês são. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa com um histórico muito forte de tentar agradar as pessoas ao redor. Eu acho que não é nem de tentar agradar só, mas eu acho que de aprovação. Então eu aprovo que você faça isso, eu acho legal que você faça isso, amo que minha família concorde com as atitudes que eu esteja tomando, que meu namorado ache legal o que eu estou fazendo, que minhas amigas achem legal o que eu estou fazendo. E eu sempre tive essa característica muito forte. Não sei se vocês, alguém que tá ouvindo também, já passou por isso. E aí eu comecei a sentir em alguns momentos que as pessoas mudam com o passar do tempo, então claramente tem coisas que antes eu topava e hoje não faz mais sentido eu topar. Mesmo que as pessoas tenham essa expectativa sobre mim, já que eu era assim. E que quanto mais eu postergar, na verdade, né, de falar não pra essas coisas que não fazem mais sentido pra mim, mais as pessoas vão achar que aquilo ainda continua fazendo sentido pra mim, e menos elas vão conhecer quem de fato eu sou. E aí eu vou estar construindo relações, vou estar construindo momentos baseado numa personalidade que nem sou mais eu, que nem é mais o que eu gosto de fazer. Eu vou dar um exemplo muito engraçado, mas que mostra exatamente como isso, às vezes, a gente ter medo de desagradar vai construindo um achismo das pessoas, e eu não vejo maldade nas pessoas nesse sentido, porque quem não tá contando o que você gosta não é você mesmo, no caso eu. Quando eu era mais nova, eu amava muito camarão, e a gente não comia camarão no dia a dia e tal, então pra mim ir pra praia significava comer camarão, assim, sentada na areia, sabe? Então você tá lá na areia, você põe uma cadeira e tal, aí você vai no quiosque e fala, queria uma porçãozinha de camarão. E eu sempre
associei muito isso. Minha mãe, ela gosta muito de camarão, então ela ficava animada pra gente chegar na praia, comer o camarão. E aí, esses dias eu até lembrei de um episódio muito engraçado, que o Lê falou assim, você lembra como que era bem no comecinho da Las, como a gente comemorava as coisas? Então, assim, quando a Las era aqui em casa, assim, nós, tipo, da minha família, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, quando a gente completou 10 mil seguidores, minha irmã fez um brownie com o formato de 10 mil e a gente foi todo mundo pra São Paulo comer. Tinha essa cultura, porque como a gente é de Mogi, ir pra São Paulo comer em algum restaurante era uma ocasião especial, entendeu? E aí a gente tinha né, essa vibe aí. E às vezes a gente ia muito também em restaurantes em São Paulo pra comer camarão. Então, prato com camarão e tal, isso ficou meio que assim. E daí, chegou um momento que eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu parei de gostar de camarão. Então, assim, se eu vou num restaurante, eu posso escolher o que eu vou comer. Então, entre um arroz com camarão e um arroz, feijão e frango, eu vou preferir arroz, feijão e frango. E simplesmente eu não sei porquê, eu não tava mais gostando muito do sabor. Só que eu sabia que isso tinha um valor afetivo muito importante, assim, pra minha família. Eu sabia que as pessoas sabiam que achavam que eu gostava muito de camarão, então as pessoas queriam me agradar nesse sentido, às vezes, tipo, Lu, hoje tem camarão e não sei o quê. Foi o exemplo que eu lembrei, tá, gente? E daí, eu fui postergando muito contar que eu não gostava mais de camarão. Eu fui postergando muito. E aí, um dia, eu lembro que eu falei, gente, eu não gosto mais de camarão. E aí, todo mundo ficou muito chocado. E eu fiquei muito chocada, que todo mundo ficou muito chocado. Porque, sei lá, fazia um ano que eu não gostava mais de camarão. As pessoas pensando, por que ela nunca contou? Será que ela nunca gostou de camarão? Eu achei isso muito engraçado. Isso me lembrou muito o papo que eu tô tendo hoje aqui com vocês. Às vezes a gente posterga muito de mostrar o que a gente não gosta. Isso faz as pessoas terem certeza sobre uma característica nossa que às vezes não existe mais. Então, voltando isso, contei um pouco de mim, voltando isso pra como eu coloco isso em prática na Las, eu gosto muito de pensar que, lembrei de um exemplo na prática, qual que é o ponto? A gente começou do zero, igual eu contei pra vocês. Desculpa, tá, gente? Inclusive, se eu for muito repetitiva, eu tenho essa mania de vir e voltar nos meus pensamentos. Mas a gente não tinha muita diversidade de possibilidade de peças que a gente poderia fazer. Então, por exemplo, eu comecei fazendo blusas básicas, agora eu quero fazer jeans. A gente não tinha fornecedor de jeans. Eu comecei fazendo tal coisa, agora eu quero fazer tricô. A gente não tinha. Hoje em dia, a Las foi crescendo e a gente tem a possibilidade, teoricamente, de fazer o produto que a gente quiser. Então, assim, até se eu quiser fazer uma puffer, eu posso importar de outro país, porque no Brasil ia ser um pouco complexo de fazer, e posso fazer. Se eu quiser fazer uma camiseta com uma tecnologia isso, eu posso fazer. Então, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de diversidade de produtos que a gente pode fazer. E como marca, eu comecei a sentir que quanto mais produtos eu recusava fazer, e quando eu falo produtos, não tô falando um tipo de produto, tô falando a ideia daquele produto, mais ficava claro pra mim o que a Las era, e consequentemente mais ficava claro pro meu consumidor. Então, assim, eu sempre gostei muito de sentir que a Las é feita no Brasil. E ela é de fato feita no Brasil. Até porque pra mim, no meu coração, a Las é feita em Mogi das Cruzes, que é a primeira confecção que a gente começou e que tá com a gente até hoje, mas hoje essa confecção representa uma parte de todas as outras que fazem pra gente também. Quando chegou um dos nossos primeiros invernos que a gente fez com uma possibilidade maior de fornecedores, a gente recebeu a ideia da gente poder fazer puffer caso a gente quisesse. Então, assim, eu amava puffer muito. Eu não sei se na época tava muito em alta o que era, mas eu era obcecada por puffer. Eu lembro que era uma coisa muito cara. Então eu ia na Zara e eu ficava assim, nossa, eu quero juntar dinheiro pra comprar uma puffer. E aí era muito caro uma puffer, então eu comprei a minha puffer na Zara Kids naquela época. Isso pega bem o comecinho da Las, acho que os 2 primeiros anos de marca. E daí, quando a gente começou a desenhar a coleção e eu comentei sobre essa paixão, esse desejo por puffer, e me falaram que daria pra fazer, só que pensando em timing de coleção, né, assim, então, pra dar pra fazer em 6 meses e ficar uma qualidade legal e a carinha que eu queria, então, olha, eu amo essa carinha aqui de puffer. Isso tinha que ser importado. E eu lembro que um dos dias que eu mais me senti confiante, assim, comigo mesma e com a marca, foi quando eu olhei e falei, eu não vou fazer puffer então, porque não vai ser feita no Brasil. Eu não sei como ela tá sendo feita, eu não sei de onde ela vem. E aí eu perdi um pouco, porque por mais que eu poderia fazer do zero uma puffer igual no Brasil, caso onde eu tivesse mais tempo, mesmo sendo igual o resultado final, essa em específico importando, ela não teria sido feita por mim, não teria sido desenhada por mim, que é o que eu prego na Las. Esse foi um dos nãos que, na minha cabeça, por mais que a minha consumidora nunca soube disso, ficou muito claro o que a Las era pra mim. E, consequentemente, na hora que eu vou criar as campanhas, eu vou pensar até no que falar, no que fazer nas fotos, eu tendo muito claro o que a Las é pra mim, fica muito mais claro como que ela é pra minha consumidora. E talvez, às vezes, a gente ache assim, mas o consumidor não vai pensar exatamente nesses detalhes. Mas eu juro que o subconsciente dele entende.
Eu realmente acredito que o subconsciente dele entende. Bom, contei um outro exemplo de não da Lass. Segundo exemplo, sobre nãos que a gente deu e que abriram muito a minha cabeça, e os resultados acabam dizendo muito sobre isso. Se você não conhece a Lass e quiser entrar no nosso Insta agora, você vai ver que tem muitas fotos de uma calça, eu ia falar calça de bichinho, porque o Rô, que é o namorado da Má, que é minha melhor amiga, ele comentou esses dias: minha mãe quer uma calça de bichinho, e ficou isso na minha cabeça. Mas a gente fez uma calça animal print no inverno do ano passado, em que ela fez muito sucesso, e eu fiquei muito feliz. E às vezes, a gente acha que foi isso, né? Elas entrou numa tendência em ponto. Na verdade, o que eu gostaria de contar pra vocês é que nesse caso, essa foi a única tendência que a gente falou não. E por isso que essa tendência ficou muito na cabeça das minhas consumidoras, a tal da calça de bichinho. Porque o fato de todas as outras tendências que apareceram, eu não sentia que dava pra encaixar na Lass de um jeito que ficasse claro pra minha consumidora que ainda combinava com a Lass. A calça de onça, quando a gente recebeu essa ideia, eu pensei, até lá vai estar um pouco saturado, mas eu acredito que a Lass consegue fazer de um jeito único. Então a gente quis fazer uma onça com poucas cores, uma onça na modelagem de calça que a gente já tinha. Isso trouxe pra gente um posicionamento muito grande. Tanto é que, se por outro lado, você que tá ouvindo aqui conhece a Lass ou já ouviu falar, provavelmente você já ouviu falar da nossa calça de bichinho. E foi um sucesso. Ela fez o recorde de vendas do mês que a gente mais faturou ano passado. E foi o mês que a gente mais faturou esse ano até agora. Os 2 meses que teve a calça de bichinho. Então ter falado não pras outras tendências, falaram pra fazermos zebras. Já pensamos em fazer coisas de tipo pelinho, sabe? A gente já fez tals, mas eu digo tipo uma jaqueta inteira de pelinho. São coisas que às vezes não dá, entendeu? Um terceiro exemplo sobre esse negócio de falar não é a questão das colaborações que a gente já fez na Lass. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo um podcast, eu vou tentar descrever o que eu tô fazendo agora, tá? Eu tô pegando a minha bolsa, e aí é uma bolsa marrom, e aí dentro eu tô pegando o meu blush, que é em collab com a Vizela, o blush da Lass com a Vizela. Eu vou passar ele um pouco. Acabei de pegar o meu blush e eu tô mostrando ele no vídeo. Ó, se eu pudesse descrever, ele é uma cor red mocha. Ele é em bastão, ele é em chique e ele é lindo. Eu uso de batom e blush. E ele foi uma das collabs que a gente mais se orgulhou. E eu sei que pra quem vê de fora, às vezes a sensação de que, nossa, a Lass está fazendo muitas collabs legais. Porque antes da do blush teve a do cafezinho, que a gente fez uma bebida, né, em colaboração. E na verdade eu sinto que essas duas collabs, a do cafezinho e a da Vizela, além de todos os fatores muito importantes das marcas serem muito legais, sou muito fã da Vizela, sou muito fã do cafezinho, foi porque a gente não ficou aceitando todas as propostas de collabs que começaram a aparecer. Por eu falar muito no TikTok, né, oi, essas foram as nossas collabs, os convites aparecem, e de marcas muito legais. Tem muitas que eu já consumo e fiquei muito tentada. Tem muitas que são muito maiores que a Lass e fiquei tentada. Tem muitas que a negociação é incrível e eu fiquei muito tentada. Mas eu sei que se eu tivesse topado todas essas ao mesmo tempo, vocês não teriam guardado na memória como essas que eu tô mostrando agora. Porque no fundo, pra mim, essas eram as únicas que faziam muito sentido com a Lass. A pessoa veste Lass e usa um blush, pra mim isso faz muito sentido. Isso me deixou muito feliz. Agora eu vou fazer uma pausa pro café, porque eu sinto que eu tô rodando em loopings. Eu não sei se eu tô chegando em algum lugar. Peraí. E pra finalizar, um outro exemplo, que daí eu já não sei te dizer só se ele é em relação a Lass, se ele é em relação a mim, ou o que a gente pode considerar. Eu acho que um exemplo na prática, assim, do meu raciocínio que eu tô tentando fofocar hoje com vocês é: tudo que a gente cria um certo... Como eu posso dizer? Tudo que a gente diz não... Às vezes, vocês estão imaginando a cena exatamente do não, né? Então, por exemplo, alguém querendo falando, oi, quer comer biscoito? E vocês falando, não. Não necessariamente vocês falarem o não. Mas é o deixar de fazer, é o deixar de estar, é o deixar de tentar, entendeu? Certas situações. E eu sinto que eu tô passando exatamente por essa fase agora. E está me ajudando muito a ver algumas coisas de forma mais clara. Principalmente no trabalho, né? A marca na internet, meu trabalho é na internet. Eu tenho que impactar na internet. Então, quanto mais a gente tá com a cabeça aberta pro sims, isso é muito bom, porque você pode testar coisas novas. Mas a partir do momento que você tem muito certo onde você vai falar não também, você consegue testar os sims, mas os sims que fazem sentido pra você, sabe? E sair pensando em vários nãos. E pra mim, um grande exemplo disso eu tava me sentindo muito perdida falando por aí nas redes sociais. Então, antes de eu criar o podcast, eu
abria a câmera que falava no TikTok sobre a estratégia de marketing da LAS. Estar presente no TikTok, apesar de eu amar, me dava muito sim de ideias. Faz uma trend, e faz uma coisa assim, e faz um vídeo assim com o namorado, e faz um vídeo falando disso, e faz um vídeo falando disso, e faz um vídeo falando disso. Eu comecei a sentir que eu nem tava entendendo mais o que eu queria mostrar ali na rede social direito, entendeu? Então, quando eu fiquei muito animada com o podcast, é que eu sabia que eu pegar um lugar específico pra falar especificamente 2 assuntos que eu amo, que é o marketing misturado com os meus sentimentos, com a minha vida pessoal, faria eu fazer muitos nãos em relação a coisas. E eu nem digo isso generalizando, tá? Tô explicando mais sobre a minha situação, porque às vezes você pode ouvir e pensar, nossa, Lu, nada a ver esse conselho, eu trabalho como criadora de conteúdo, quanto mais conteúdo melhor. Sim, concordo. E cada um tem sua estratégia. Eu tô dizendo no meu caso, em que minha rotina é a seguinte: eu tenho a LAS, esse é meu projeto número 1. Apareço nas redes sociais pra complementar a audiência da LAS e trazer mais gente. E trazer um posicionamento, enfim, onde eu posso contar mais sobre esse ecossistema que rola. E eu senti que eu falar muito, assim, pra todas as ideias possíveis, estava me fazendo desfocar um pouco do que eu, de fato, queria aparecer e mostrar. Então o podcast me animou muito, porque em momentos que às vezes a gente perde o foco. No meu caso, é lembrar que o meu sim, pra nesse caso, é ter essa conversa com vocês. E talvez se alguém falar, por que você não grava pro YouTube a receita do seu café? Eu amo, mas aí eu lembro que vou falar não pra esse dar no momento, porque o que eu quero é falar isso com vocês dessa forma aqui. Enfim, não sei se meu raciocínio ficou confuso. Minha câmera tá me dando 2 minutos pra eu finalizar. Então, eu peguei uma frase de impacto aqui na internet sobre sim e não pra fechar o podcast, que é que dizer não é uma forma de gritar sim pra quem a gente realmente é, ou para o que nossa marca de fato é, ou para o que a gente de fato tá querendo mostrar. Enfim, fez sentido pra vocês? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu ainda tô tentando entender realmente como que vocês querem entrar nesse raciocínio comigo. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam, como eu posso abordar melhor esse assunto. Vocês querem mais exemplos? Menos exemplos? Falando mais? Pausando mais? Tô muito aberta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscrevam, se é pelo YouTube, no canal. Se é no Spotify, eu acho que é se inscrever também, né? Ou é seguir o Spotify? Seguir o canal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um beijo.